pais, façam dentro da sua casa um ambiente agradável e tranquilo. Mesmo que o caos esteja acontecendo lá fora, nos hospitais, com os médicos, os pacientes, dentro da sua casa tem que ser um templo para essas crianças. Dancem, ouçam música, façam brincadeiras com papelão, façam brincadeiras que não dependa de outra pessoa, uma tela interagir com ela. Deixem a sua casa como um templo sagrado e tragam a consciência para suas crianças, porque elas sabem o que está acontecendo, elas já sabem. Não deixem elas verem mídia com tragédias e nem falem isso em voz alta, porque as crianças imitam os adultos. Se você ficar no caos, ela também vai ficar no caos. Não, eu acho que, pelo contrário, é uma questão de cuidado, é o jeito que você vai explicar isso para a criança. O fato dela falar, não posso encostar em você, todo mundo, elas já estão sabendo que é por causa do coronavírus. Não é porque o outro está infectado ou porque o outro tem algum fator que leve a um racismo ou preconceito. Eu não estou vendo isso no meio das crianças aonde eu convivo, né, nos atendimentos, eu não estou percebendo isso não, acho que não leva a preconceito, acho que leva a outras coisas. Eu acho que as crianças estão com medo, que foi trabalhado esse medo, né, foi aparecendo, e daqui a pouco elas vão começar a demonstrar medos que elas nem sabem mais do que é. Alguma coisa que pode atingir, alguma coisa invisível que pode, por isso que eu digo, elas estão sobressaltadas, as crianças. Isso sim a gente vai precisar cuidar mais para frente, muito. De retorno às aulas em qualquer país é que a taxa da sua comunidade, da sua cidade de coronavírus esteja caindo e esteja num nível totalmente controlável. Então, assim, a taxa da sua comunidade, de que está a escola do seu filho, está caindo o número de coronavírus? A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica da sua comunidade, ela pode atuar, ela tem testes para fazer de PCR, caso alguma criança apresente um sintoma, ela pode fazer o teste nessa criança e em toda a família dela para ver se precisa do afastamento, né? E terceiro, como é que está o sistema de saúde do teu bairro e da tua comunidade? Se aumentar o número de casos, tem médico suficiente, tem enfermagem, tem que ver tudo isso antes de abrir, senão é realmente um risco enorme. Eu recomendaria, para não gerar mais um estresse na sua família, se a criança for um pouco maior e tiver um pouco mais de entendimento, a continuar com o estudo à distância, quando tem os avós em casa, porque será com certeza mais um risco para sua família de transmissão. E o que eu tenho visto é que as crianças estão querendo ir para a escola, porque como o Dr. Ronaldo disse, elas estão ficando hipervigilantes e isso está deixando elas muito estressadas. Então eu sou cardiologista pediátrica, então tem muita criança que vai no consultório com dor no peito, ansiedade, achando que vai ter um piripaque a qualquer momento, a mãe não sabe explicar de onde vem isso, vem de toda essa hipervigilância. Então realmente elas estão muito cansadas. É não deixar as crianças verem notícias de caos, de mortes, conversar muito com as crianças, mas se tiver alguém vulnerável em casa, como idoso, a minha sugestão é que a criança não vá para a escola. Se precisar ir para a escola, se não tiver jeito, tem que ir porque eu trabalho e meus pais não podem cuidar da criança, precisa manter o uso da máscara dentro de casa e lavagem de mãos correta. Importante lembrar que os acidentes no Brasil ainda fazem parte da primeira causa de morte. A maior causa de morte em crianças de 1 a 14 anos no Brasil são acidentes. E com a vinda da pandemia, os acidentes com queimaduras aumentou 25%. E isso é um aumento absurdo. E pensar desse lado, a volta às aulas seria uma forma de proteção para as crianças, porque quando a gente vai atrás das causas de acidentes, a maioria, 80%, é dentro de casa e o local mais perigoso é a cozinha. Então as pessoas estão deixando álcool gel na cozinha, onde não deve ficar.
tá? Limpeza de casa também, só para complementar, melhor com hipoclorito, 0,5%, porque ele não é inflamável e ele tem a mesma eficácia contra o coronavírus, tá? E lembrando outra coisa, a chama do álcool gel, quando você põe fogo no álcool gel, a chama dele é invisível. Então a criança não vê que está pegando fogo. Ela só vai perceber que aquilo é fogo a hora que a queimadura já aconteceu. E a pele da criança ela é muito mais delicada, a espessura é mais fina do que a do adulto. Então, uma queimadura que no adulto não é nada, para a criança pode ser grave, porque ela vai mais profundo. Então, tomar muito cuidado com isso. Em relação à escola, a gente vai falar muito de lavagem de mãos. É água e sabão para tudo que é lado, colocar pia para todos os lados. Tem que ter álcool gel? Tem que ter álcool gel, mas pode ter aqueles dispositivos que eles são mais baixos, que eles têm o bico para baixo, que não tem risco do álcool gel aquecer e ele explodir para cima, por isso que vai nos olhos das crianças, ele explode mesmo pela temperatura aumentada, onde a criança pode acionar sem encostar e cai na mãozinha. O ideal, criança, é lavagem de mão, eu falo muito isso para os meus pacientes, muito. Em relação à máscara, é muito difícil criança usar máscara, é quase que impossível, eles põem a mão, eles dividem, a sua é mais bonita que a minha, me dá, é uma confusão, elas babam na máscara, elas assoam o nariz com a máscara, é muito confuso. E lembrando que criança menor que 2 anos não pode usar máscara de jeito nenhum porque tem risco de sufocar. E crianças que têm qualquer tipo de deficiência, que ela não possa retirar a máscara sozinha, independente da idade, não pode usar máscara. Então, na escola, eu acho que vai ter que ter o distanciamento das cadeiras, que pela Academia Americana de Pediatria eles pedem 6 pés, que dá mais ou menos 2 metros, mas tem trabalhos que falam que 1 metro já é razoável, contanto que a criança durante a aula esteja usando a máscara. Então, talvez durante as aulas usar máscara, não fazer os esportes coletivos, e a gente vai ter que entrar junto com a escola, né? E deixar sempre para a família poder fazer essa escolha de mandar para a escola ou ter esse estudo remoto. Nas crianças asmáticas, quanto mais alérgica é a criança, menos receptores ela tem da angiotensina. E quando que isso começa a aparecer? Na adolescência. Na adolescência, esses receptores começam a aumentar progressivamente, na idade adulta está bem aumentado, e nos pacientes que têm pressão alta, diabetes, obesidade grave ou são tabagistas, esses receptores são mais altos ainda, ou com problemas no coração também. Então, no caso das crianças, uma das teorias delas não estarem pegando tanto coronavírus, além delas estarem isoladas, é porque elas não têm muita quantidade desses receptores da angiotensina. E no caso dos asmáticos, eles têm menos ainda. Eles podem pegar e ser assintomáticos e transmitir. A transmissibilidade das crianças é menor do que os adultos, os trabalhos já estão mostrando isso também, que as crianças estão pegando dos adultos e não as crianças passando para os adultos, mas elas podem carregar e transmitir, sim, mesmo que em menor quantidade, o coronavírus para dentro de casa. Então, se dentro da sua casa você tiver alguém que seja mais vulnerável, um cardiopata, um idoso, alguém com problema no rim, com pressão alta ou com diabetes, a gente está orientando que essas crianças não vão para a escola, que elas façam o estudo em casa.